Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Hoje, gravando aqui nos estúdios da Hub Fiel, dentro da Neoquímica Arena, esse espaço aqui que a gente gosta muito, né? Somos apaixonados por esse lugar, não é mesmo? Bom, eu sou suspeito para falar sobre isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos retomando as gravações do Citalks. Muito bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos lá, então estamos fazendo aí a abertura aí de gravações para esse ano aí com um super convidado, né? Sim, mais um. Mais um super convidado. Estamos quase aí. chegando a 70 episódios, gente. Não dá nem para imaginar isso. Profissional de tecnologia e com mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informações, né? Ou seja, possui mais de 2 décadas como líder de TI em empresas multinacionais, conduzindo times, serviços e transformações de processos de TI e negócios, né? A gente vai conhecer um pouquinho aí da carreira, da trajetória profissional. Bem-vindo, Paulo Vieira. Muito obrigado Paulo. pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês e participar desses eventos aqui com você, contar um pouquinho dessa história, né, do que é a tecnologia da informação no Brasil e a minha trajetória nesse. Aí a gente começa lá de trás, tá? Porque eu falo que todo mundo acha que a vida é fácil, né? A gente não começou como gestor, na verdade, né? A gente teve uns tropeços, teve ganhos, teve acertos, teve erros, né? E a vida, ela é assim, né? Então vamos lá. Vamos Exatamente. conhecer o nosso convidado. Queremos ouvir sua jornada, então a gente vai voltar um pouquinho só para entender onde você nasceu, contexto familiar. Posso iniciar? Pode. Opa. Claro. Então, sim, eu nasci e cresci na zona leste de São Paulo, num bairro não muito longe daqui, né, Sapopemba, né, e meus pais são migrantes nordestinos, né, e eram feirantes também, né, então eu cresci com eles, também trabalhando na feira, inclusive desde a infância. Olha né. só. E nordestinos da onde? A minha mãe é baiana, Uhum. né, e meu pai um pouquinho mais para cima, sergipano. Que aqui temos uma paraibana aqui ao É? meu lado Opa. direito aqui. E eu considero uma história muito interessante, né? Porque esse começo, né, que não tinha nada a ver com tecnologia, né, como feirante, como comerciante, eu tive o privilégio, a oportunidade, né, de aprender a me relacionar com pessoas diferentes, com pessoas de diversas partes do país e, por que não dizer, de diversas partes do mundo. Isso num local como esse, ou seja, num comércio. Olha só, eu acho isso super interessante e isso agregou demais na minha vida. E eu já dando um pulo lá para frente para Maria ficar doida, que não faz parte do roteiro, né? Eu trabalhei em banco, Paulo, e essa experiência de atender cliente, ela traz uma coisa muito importante para a área de tecnologia, principalmente hoje em dia, né? Porque as áreas de negócio, todo mundo vive tecnologia hoje, né? E esse relacionamento é muito importante, né? Eu acho que o tema de relacionamento, né, e lidar com pessoas é um diferencial, tá? E isso é um aprendizado, a gente aprende a fazer isso. Sim. Então, qualquer experiência, por exemplo, num banco, num comércio, ou mesmo, né, na vida, vamos dizer, corporativa, ela faz diferença sim, tá? E nós utilizamos isso nas nossas vidas, né? Então, eu faço uso disso também. Porque não dá mais hoje em dia para ser aquele técnico introspectivo, né? Ficar só na tela ali. Tem possibilidades, mas é necessário o relacionamento quase que o tempo todo, né? Eu acredito que tem espaço para as duas coisas, tá? E também tem possibilidade de escolhas, né? E na minha trajetória, ou seja, na minha vida profissional, eu também fiz escolhas desse tipo. Então, houve um momento, Marco, onde eu fiz uma escolha e foi proposital, onde eu pude usar essa capacidade que foi um aprendizado. De novo, não é um talento, e sim algo que eu conquistei ao longo do tempo. Né? Aprendendo na prática, vamos dizer assim. Deixa eu voltar com o roteiro aqui. Não, é só realmente ali para entender, quando você era criança ali, como que você era? Você já começava a quebrar os brinquedos ali, só para entender? Não, eu era, assim, eu tive, na infância eu tive algumas situações de saúde que, de certa maneira, prejudicaram aqui minha vida social, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo com meus pais, como eu acabei de dizer, né? Mas também tinha muita oportunidade de brincar, ou seja, de interagir, né? Mas também tive alguns problemas de saúde, como eu mencionei, que me obrigaram a permanecer um pouco isolado em casa, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Isso era um problema, mas também me foi uma oportunidade, né? Porque
essa espécie de isolamento, vamos dizer assim, eu tinha interesse em fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito, assim, muito curioso e dinâmico isso, né? Sempre foi, é de espírito, eu nasci assim, tá? Então, e essa característica eu usei, eu canalizei ela, falei, já que eu estou sozinho, o que eu faço? Tudo que eu tinha na mão, eu lia. Né? Tudo que chegava até a mim, eu lia. E o que era um problema, hoje, mais tarde, olhando para trás, né? Se transformou, na verdade, né, numa oportunidade. Então, sempre fui curioso, sempre gostei de buscar conhecimento, eu digo conhecimento de qualquer coisa. Tá? Em geral. E essa fase onde eu tive essa restrição, né, de social, essa restrição saúde, me empurrou para isso. Né? E eu utilizei isso dessa forma. Então, olhando para trás, né, o problema virou uma oportunidade, vamos dizer assim. Você lembra um pouco desses conteúdos que você lia ali? Faz pra gente aí alguma... Vou fazer você tentar recordar. Fácil, faz pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. Né? Mas assim, era mais algo assim, eu tinha curiosidade por tudo. Então era desde história, geografia, ciência, biologia. Era mais um tema mais que enciclopédico. E essa curiosidade, ela me acompanha até hoje. Então por isso que eu falei, ela é meio que... da personalidade, de nascença, e ainda bem que né? Porque eu gosto e utilizo isso. Tá? Muito bom, isso é muito bom. E como que foi a sua escolha por tecnologia? Maria, essa escolha foi um tanto acidental, mas eu vou tentar descrevê-la aqui também, porque ela foi lá do início. Tá? Eu, na minha infância, né, e nos meus sonhos, né, de futuro, eu costumava confundir tecnologia, lá nos anos 70, olha só, com ficção científica, que eu adoro. Né? Então, essa confusão que eu fazia, né, eu ficava sonhando, olha, o Paulo um dia vai ser um cientista, vai ser aquele cara que vai transformar o mundo. Né? E bom, não foi exatamente assim, né, mas isso me empurrou para o tema de tecnologia. Então, aos 12 anos de idade, e sem ter um acesso ao mundo tecnológico à época, né? Até por questão, né? Não havia isso na época, né? E eu também, né? As questões financeiras da minha família não me permitiam, né? Mas, ainda assim, sem ter esse acesso, eu já estava convencido que o meu futuro tinha a ver com tecnologia. Aos 12 anos de idade, eu já tomei a decisão. Isso estudando numa escola pública de periferia, falar, é isso que eu quero. E é isso que eu vou trilhar. Muito bom. Isso é muito difícil, né? Já é uma maturidade para a época, né? Assim. Com certeza. Hoje, com 30 anos, eu ainda tenho dúvida do que... Eu diria o seguinte, eu também tenho minhas dúvidas, né? Eu sempre tive, né? Acho que todos nós, né? Mas era o que chamava essa atenção, semente, né? Essa certeza que foi mais, assim, foi quase que estava impregnada na minha pessoa. Então, isso fez com que eu trilhasse essa trajetória. E se eu me perguntar, né, falar, o Paulo de hoje faria alguma coisa diferente, né, nesse sentido, nessa tomada de decisão? Eu acho que não. Eu acho que, assim, então eu me sinto satisfeito nesse sentido, sabe? De ter tomado uma decisão, mesmo às escuras, um pouco às escuras, né, naquela época, tomei uma decisão que eu considero correta. E é muito difícil tomar decisão, né? Na verdade, eu até falo hoje, né, que com a expectativa de vida aumentada do jeito que já está, falando assim, esse ano eu faço 60 anos. Nada me impede, se eu quisesse, de fazer uma universidade de medicina. São 6, 7 anos, 67, daria para trabalhar mais uns 10 anos aí, só talvez fazendo clínica médica. Estou aqui só jogando palavras ao vento, mas isso é verdade, né? Se você ainda não está satisfeito hoje em dia, não há motivos para que você não mude. Basta ter coragem, vontade, né, e aplicação. E você tocou no assunto que eu achei muito interessante, né? Hoje, eu acho que a situação, né, da sociedade em si, das oportunidades que se oferecem, né, que nos oferecem também, nos permitem isso. Né? Você não precisa estar obrigado a seguir uma única profissão, uma única carreira. Eu acho isso excelente. Tá? Se você não está satisfeito ou tem a curiosidade ou o desejo de mudar, isso hoje é mais... tem a possibilidade, né, de ocorrer isso é maior do que era há 30 anos, há 40 anos atrás. Sem dúvida. Hoje existe um leque de opções muito maiores, né, Paulo? Para tudo, né? Para qualquer coisa. Mesmo para tecnologia. Quando a gente falava na tecnologia, quando nascedouro, você tinha algumas opções, né? Eu falo que a gente era o analista programador. Você fazia de tudo, né? Às vezes
Você começa como digitador e você já fazia programação, e você estava fazendo análise, porque você estava conversando com ele. Você cuidava do banco de dados, você cuidava da infraestrutura, você cuidava de tudo, né? Hoje não, você tem especialista para cada uma dessas coisas. Então dá para escolher dentro de cada ramo, né? No nosso ramo de tecnologia, aonde você quer exatamente trabalhar, né? E eu acho que nós temos um tremendo desafio, né? Que é o seguinte, né? O que escolher, né? Porque as possibilidades são tantas, são tamanhas, né? Que nos trazem as dúvidas que a Maria comentou ainda há pouco, né? Não é fácil, porque a oferta é muito grande. Então, tomar decisões hoje se torna difícil pela multiplicidade, não sei se existe essa palavra, pela multiplicação, na verdade, né, de possibilidades, né, que nós temos aí, no caso. Né? Eu conversei com um psicólogo outro dia, falando sobre escolhas, e ele me falou assim, quanto mais opções você tem de escolhas, né, eu vou fazer uma coisa muito simples aqui. Imagina que eu tenho 10 camisas para usar num dia. Quando eu escolho uma, eu abdiquei de 9. E o nosso cérebro sabe disso. Né? Nosso cérebro sabe dessa diferença. Então, no fundo, você pode ter errado 9 vezes. Né? Como você pode ter acertado uma. Então, quanto mais escolhas você tem, maior é o leque de chances, em teoria, de você errar. Né? Essa gama de oportunidades, né, nos traz dúvidas, sim, né? Mas uma coisa que eu aprendi lá atrás, né, e eu costumo dizer isso, mira num alvo, se convença, ou seja, faça a sua análise, né, mas mire num alvo e vá atrás. Eu acho que tem duas coisas aí, né? A vontade de fazer algo, e eu vou chamar de disciplina para chegar nisso, tem pesos importantes nisso. Tá? Sem dúvida. Porque senão vira sonho, e apenas sonho e não realização. Né? Então eu costumo dizer o seguinte, é importante sonhar, mas é importante também realizar. Se preparar para isso. Então eu considero duas coisas na minha vida, a vontade de fazer, que eu acho que ela tem que ter, né? aquela coisa incômoda, né? Você fala, eu preciso fazer isso, e a disciplina para levar isso adiante. Isso eu acho que tem tanta diferença, ou seja, faz tanta diferença quanto o primeiro, que é a vontade. Sem dúvida. Muito bem. E como que foi a sua jornada até a sua primeira experiência de liderança? Tá. Eu costumo também classificar, né, olhando para trás, né, eu classifico a minha trajetória como clássica. Né? Eu vou me explicar, tá? O que eu chamo de clássica, né? Eu tive um primeiro período, né, são quase 40 anos, né? Na verdade, 40 anos de TI eu completo esse ano. 40 anos de TI. Agora, daqui a um mês. Tá? Então, nesses 40 anos de TI, eu vou dizer o seguinte, os primeiros 20 anos foram quase que predominantemente técnicos, tá? Eu fui programador, eu fui analista programador, como você mencionou há pouco, comecei a interagir mais com as pessoas, com as áreas de negócio, a atender essas necessidades, a compreender as dores disso. Então, os primeiros 20 anos eu considero, né, na verdade, como predominantemente técnicos, tá? Mas onde eu fui me preparando para os próximos 20 anos, que é onde eu estou hoje. Tá? Então, os outros 20 anos, eu usufruí e fui amadurecendo nos últimos 20 anos essas características de gestão. E até hoje aprendo com isso. Tá? Muito bom. Você falou que você estudou em escola... eu vou falar escola estadual, escola... Públicas, né? O que você estudou e quando foi a sua primeira oportunidade de trabalho ali voltada para a área? Ou você fez algum outro trabalho, além de feirante, né? ali antes de começar na área de tecnologia? Vou tentar resumir aqui rapidamente, né? Então, primeiro, né? Como meus pais eram comerciantes, trabalharam na feira e eu trabalhei com eles, loja também, né? Então, trabalhei com eles em loja, né? Então, comerciante, eu fui e sou ainda. Né? Acho que sempre serei, tá no sangue. Né? E eu sempre estudei em escola pública, né? Desde o princípio, tá? Quando eu fiz o cursinho, né? Como eu falei, aos 12 anos eu decidi o que eu queria fazer e fui atrás, né? Quando eu fiz o cursinho, eu mirei também numa universidade pública, né? Tentei ITA, não foi capaz, vamos dizer o seguinte, né? Tentei USP também, né? Mas tentei também a Unesp, a FATEC, né? E as 3 que me interessavam. Consegui a FATEC. Né? E eu falei, bom, esta serve ao meu propósito. Então, isso foi com 17 anos para 18.
Tá? 6 meses depois que eu entrei na FATEC, eu já comecei a trabalhar na área. Então foi quase que, assim, em seguida, né? Simultâneo. No segundo semestre que eu estava de faculdade, ou seja, aos 18 anos, eu já comecei a trabalhar na área de tecnologia da informação. Bacana. E onde foi? Primeira experiência foi muito rápida, foi como operador de mainframe, no Macro, né, no Macro Atacadista, lá no Jardim Periperi, lá, né, que é lá na Raposo Tavares, e eu morava na Zona Leste, né? Sim. Então foi uma... Nada fácil, não foi nada fácil. Mas foi uma experiência interessante, né, porque ali eu fui introduzido ao mundo, né, da tecnologia, vida real, né, nada de ficção científica, né, vai lá e veja como é isso e trabalhe nisso. Ali foram poucos meses ali. Logo em seguida eu troquei, né? Eu recebi um convite e comecei a trabalhar como programador e suporte para uma pequena empresa que fazia suporte para corretoras de valores no centro da cidade, que tinha, na época, né, nos anos 80, tinha uma concentração ali de corretora de valores aqui naquela região, né? Sim. E até hoje tem um pouco ainda ali. Ainda tem parte financeira, bancos. Ainda a B3 ainda está lá. A B3 está lá, né? Isso, mas era ali naquela região. Sim. Então eu fiquei 2 anos ali, depois fiz um estágio na BASF, né? Aí já trabalhando com mainframe. Uma grande multinacional. Mapping, não, extinto Mapping, trabalhei 1 ano no Mapping. Souvenir, que era do grupo BASF também. E depois disso... iniciou-se um capítulo, acho que muito importante na minha vida profissional, né? Em 91, eu fiz um teste e entrei como analista programador na Goodyear Pneus, né? Uma empresa norte-americana, né? E permaneci lá por 24 anos. Poxa, então, o famoso ativo, como a gente fala, isso. Quase, né? Então tem esse capítulo, além de longo, ele foi bastante produtivo, né? Foi ali que eu cresci, amadureci profissionalmente também, né? No caso. E onde foi essa sua primeira oportunidade? Então você teve essa carreira técnica, assim como eu também tive, né? Em algum momento ela rompe e você tem que escolher ir para a gestão, né? Como é que aconteceu essa migração? Aonde? Como é que você se sentiu a gente não se afasta, quer dizer, depende, né, das pessoas, mas a gente nunca se afasta, acho que, do lado técnico, né? Quem gosta mesmo, né, da tecnologia como um todo, né? Mas como é que foi romper, né? O Paulo ali programava, que ficava ali mais centrado, que conversava com as pessoas e tal, para poder fazer essa gestão de pessoas ali. Isso foi um pouco que deliberado da minha parte, ou seja, foi uma decisão que eu tomei. Eu gostava do que eu via, isso, vou citar a Goodyear novamente, onde eu passei, né, 24 anos da minha vida profissional, né? E na Goodyear eu via oportunidades de crescimento, né, de fazer diferença, né? E eu vi esse caminho da gestão como uma maneira de fazer diferença para mim, mas também para onde eu trabalhava, para as pessoas que trabalhavam comigo, né? E eu resolvi investir nisso, né? Então, fiz pós-graduação a respeito, né, de liderança, cursos também a respeito de liderança e me coloquei, né, à disposição também, né? Uhum. Então, eu acho que a liderança, primeiro, foi algo que foi deliberado, foi uma decisão da minha parte, né? Liderança é lidar mais com pessoas, né? E a segunda coisa é essa vontade de fazer diferença que sempre está comigo. Assim, a relevância, né, dos temas, a relevância dos resultados sempre me interessaram, né? De fazer diferença, de entregar mais. Esse fazer diferença aí, eu posso traduzir aí junto com eu gosto de resolver problemas para os outros também? De certa maneira, sim, tá? Eu acho que problema, um desafio, faz parte, eu acho, dessa relevância que eu mencionei. Acho que é uma boa tradução, sim, viu, Marco? E quando eu falo de relevância, não é só financeira, né? Como é que a gente transforma a vida das pessoas, né? Chegar num resultado financeiro, ter sucesso numa iniciativa, nunca se faz sozinho. Eu acho que ao tomar essa decisão, eu também tive que aprender a lidar com uma certa insegurança, que é o seguinte, olha, aquilo que eu fazia mais sozinho, né, mais isolado, como você mencionou, eu tive que aprender a fazer em conjunto, né, aprender a fazer e aprender a delegar. Né? Uma coisa é você estudar como delegar, a outra coisa é você praticar, é fazer isso na prática. Tá? Então são duas coisas distintas. E para fechar, né, isso, eu acho que eu costumo dizer o seguinte, né?
o nosso aprendizado, né, como profissional, ele tem que estar equilibrado nessas duas coisas, tá? Primeiro, estude, né, se atualize e adquira conhecimento, que é uma coisa que me acompanha lá de trás, né? Sim. Mas pratique também, ou seja, coloque em prática. Porque o que está no livro não necessariamente serve 100% para cada situação. Você pode usar como referência, seguramente, mas é difícil que ele se adapte, que ele venha a aderir 100% ao que você pratica, no caso. Eu até outro dia, Maria, estudando, eu falei isso também para os meus colaboradores recentemente, né? Se você começa a procurar algo ali na frente, já procure estudar agora, né? E aí você estudando, é exatamente o que você falou, pratique, ou no mínimo, exponha isso que você aprendeu para alguém, e aí você vai reforçando esse conhecimento, né? Eu acho que o maior momento de que você fixou o conhecimento é exatamente isso que você falou, é o momento que você aplica aquilo. Então, não que não vale a pena você estudar algum assunto que você não vai eventualmente praticar, porque eu falo que alguma coisa sempre absorve. Absolutamente. Né? Absorve. Mas quando você torna isso aplicável, o que você transmitiu para alguém, aí o ganho é muito superior, não é? Sim. Eu acho que esse equilíbrio, né, entre a teoria e a prática, ele precisa acontecer. Faz parte da nossa vida profissional e faz parte do nosso aprendizado. De novo, né, você ler e aplicar um conhecimento, uma teoria, né, ao aplicá-la, você percebe que talvez ela não seja totalmente aderente à sua situação. E, portanto, você tem que adaptar alguma coisa, você tem que utilizar algo que talvez seja parcial, mas que você pode até mesclar com outros conhecimentos que você já tem ou ainda vai adquirir. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de projetos, Paulo? Conta aí, principalmente você falou, né? Foram mais de 20 anos, né, dentro da Goodyear, né? Sim. Então, muitos projetos, certo? Conta aqueles que mais marcaram, digamos assim. Olha, eu vou citar até, né, pelo tempo que nós temos aqui, eu vou citar 2 deles, tá? Que me chamam a atenção, né? Que ficaram gravados na minha memória até hoje. Nos anos 90, né? Nós tivemos que implantar um ERP lá na Goodyear, no caso Brasil, né? Onde nós contratamos, né? A gestão na época, eu não fazia parte da gestão, contratou um ERP, né? O SAP ainda estava muito incipiente, preliminar, incipiente, né? Aqui no Brasil, né? Então nós contratamos outro ERP. Final das contas, né? O ERP ele não tinha localização, tropicalização, né, brasileira. E nós tivemos que lidar com essa situação. E na época não tinha muito recurso, né? Por exemplo, trazer alguém de fora, né, ou trabalhar com alguém, né, que é de uma consultoria ou de uma empresa fora do Brasil era relativamente difícil e caro, né? Então nós tivemos que nos virar sozinhos, quase que, ou um pouco, né, mais sozinhos do que seria o adequado, né? Ao fazer isso, né, eu tive um aprendizado enorme. Tá? Primeiro, né, comecei a interagir com outras pessoas, inclusive com profissionais de outros países, tá? com os instrumentos que havia na época, né, de tecnologia. E o segundo, né, foi um desafio enorme concluir isso, né, e concluir isso com sucesso. Né? O risco era enorme. Então, esse me chamou a atenção. Ainda bem, fomos bem-sucedidos, tá? Alguns percalços, mas fomos bem-sucedidos. E o segundo dele, né, eu vou pular alguns anos, né, quando sim, houve uma decisão, né, por implantar o SAP, né, e eu me candidatei como líder dessa implementação, né. Na época, aí já como já tinha um papel de técnico e gestão ao mesmo tempo, né, nós optamos, na época, por trazer um modelo que já tinha sido implantado na Europa. Ele não se mostrou aderente, né? Então, nós tivemos um problema, né, com relação a isso, que foi um investimento que foi feito, que não se mostrou adequado pela aderência à realidade de negócios Brasil e América Latina. Tivemos que recomeçar o projeto do zero, né? E ao recomeçar o projeto do zero, obviamente, tem prejuízos financeiros, tem expectativa, frustrações, etc. Esse talvez foi entre aspas, né, o pior momento, uma das maiores frustrações, né, que eu tive profissionalmente. Por outro lado, eu tive a oportunidade de corrigir esse rumo também, junto com outras pessoas, nunca sozinho, né, digo isso, né, porque não se faz nada sozinho, mas
corrigir e aprender com esse erro, né? Com essa situação, que me foi frustrante, mas serviu muito de aprendizado para mim como profissional. Mas isso era mais ou menos quando? Você lembra o período? 2003, 2005. Foi nesse período. Ainda era incipiente. Ainda era incipiente o SAP, né? Os RPs de uma forma geral. O RP anterior, você lembra qual era? Era um que... Era BPix? Não. Era BPix parecido com o BPix, mas era um da Marcan, é uma empresa que não existe hoje, que eles tinham um software para a indústria, ou seja, manufatura e uma parte que era administrativa, compras, estoque, manutenção, né? E era em AS400, eu esqueci de falar isso. Excelente máquina, diga-se passagem, né? Não falando, viu, IBM? Realmente era uma excelente máquina. E era fazendo propaganda, muito bom equipamento. E o que aconteceu? Perdão, até eu vou voltar um pouquinho. Eu saí do mainframe, né, para o AS400 e do AS400 para o SAP. Né? Houve essa mudança tecnológica aí nesses 15, 20 anos aí onde eu trabalhei ali, né, no caso. E sempre foi e continua sendo um desafio dos RPs estarem bem. Hoje, é lógico, está muito comparado com a época, muito mais fácil, mas ainda assim continua sendo um desafio adaptar os RPs à legislação nacional, tanto que nós estamos discutindo agora, né? Toda a reforma fiscal que está vindo aí, né? E algumas coisas já estão em funcionamento. Sempre foi, né? Sempre foi desafiante. Então, não dá nem para considerar um erro, porque assim, continua acontecendo implementações que tropeçam nessa área fiscal, né, nessa área... Eu acho que esse é uma pedra no sapato de toda pessoa, de todo profissional de tecnologia no Brasil, né? E as pessoas, esses profissionais, né, que adquirem essa experiência, eu acho que eles assim, têm o seu valor, e não só no Brasil, tá? Acho que se transformam, né, em profissionais muito mais completos, né? Maduros, vamos dizer, completos, né? Muito mais maduros nesse sentido, porque é um desafio enorme. E como projeto, né, eu falei desse do SAP, no final a gente retomou o SAP do zero e conseguimos implantar, tá? Ou seja, foi uma virada e implantamos não só no Brasil, ali na Goodyear, mas na América Latina como um todo, tá? E também, ainda na Goodyear, eu fui uma das pessoas responsáveis por implementar também a governança de BI e Analytics para o Brasil, para a América Latina, dentro da Goodyear. Aí já conectado ao time global. Né, que era uma experiência que eu também valorizei bastante, tá? Nesse caso. Essa experiência aí, inclusive, provavelmente falando em inglês aí com o pessoal. Né? Sim. Um dos investimentos que eu tive que fazer, eu acho que que me foi muito útil à época, e ainda é até hoje, né? Foi idioma, né? Então eu fiz um investimento, estudei bastante inglês, também sou fluente em espanhol, né? E, bem, português, obviamente, né? Então, são 3 idiomas aí que eu domino e uso até hoje, né? Os 3 à medida que seja necessário, no caso. Muito bom. Atualmente, você trabalha em uma empresa que eu admiro bastante, porque quem gosta de leitura não tem como não gostar, né, da Companhia das Letras. Conta um pouquinho como foi sua chegada. Olha, esse é um dos capítulos, acho que mais interessantes que eu considero mais interessante na minha trajetória, né? Eu sempre fui um profissional de, vamos dizer, predominantemente manufatura, né? Ou seja, a pessoa da indústria, né? Manufatura, pneu, antes do pneu... Planejamento e controle de produção, né? Manutenção preditiva, preventiva, processo de compra. Ou seja, eu tenho um raciocínio estruturado e que foi... Assim, eu já tenho esse raciocínio que eu considero estruturado, né? Mas para o bem e para o mal, tá? Ele tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? O ruim que eu falo, tem prós e contras, vamos dizer, não tem lado ruim. Mas eu exercitei isso nesses 20 e tantos anos trabalhando com manufatura, porque manufatura é processual, é estruturado. E por que eu estou mencionando isso, né? Ao chegar na Companhia das Letras, eu me deparei com um mundo um pouco diferente, né? Que é um mundo encantador, aliás. Criativo. Uma empresa, uma editora, né? Ela precisa lidar com os 2 mundos ao mesmo tempo, que é a criação, né? E, bom, qualquer empresa, mas eu vou citar nos livros, né? A criação, né? Que é a parte intelectual, a parte do conhecimento das palavras, né? E a parte estrutural, processual, porque eu preciso pagar, vender, comprar, contabilizar, escriturar, né? E nós temos que encaixar esses 2 mundos num único processo. É isso
que me chamou muito a atenção na Companhia das Letras, no caso, né, como editora. Havia uma oportunidade enorme para conectar esses dois mundos. E me foi fantástico participar disso. Eu estou participando até hoje, né? Mas o que me chamou a atenção, Maria, foi isso. Lá no começo, em 2019. Né? Não, eu ia perguntar quantos anos, você falou 2019, então ficou mais fácil, dá quase 7 anos, então, isso. Já quase, são 6 anos e meio já na Companhia das Letras, então mais 24,5 na Goodyear, já são 31 anos, né? É janela de tecnologia. É janela de tecnologia e me agrada muito isso, né? Porque na Goodyear, nos 24 anos que eu tive na Goodyear, foram 24 anos onde eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei em vários lugares sem sair do lugar. Explica isso melhor, né? Eu consegui, nesses 24 anos, trabalhar com equipes diferentes, com pessoas diferentes, de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Nesses 24 anos. E com projetos, com propósitos diferentes, né? Então isso é o que me manteve satisfeito, o que me manteve produtivo e relevante nesses 24 anos. E essa parte da minha história, eu tenho muito orgulho disso. E a Goodyear ajudou, né, como empresa, o pessoal da Goodyear que escuta isso vai saber, me ajudou muito a construir isso que eu sou hoje, né? Eu sou hoje para o bem, né, e para o mal, né? Ou seja, os prós e contras que eu tenho, essa turma um grande abraço para vocês aí da Goodyear ainda, né? Essa turma me ajudou a construir. Tá? E para mim isso é fantástico. E usar isso, né, na Companhia das Letras foi uma oportunidade, porque nós precisamos, numa empresa como uma editora, como eu falei, conectar esses dois mundos, o mundo da criatividade, o mundo da arte, o mundo das palavras, ao mundo processual, que é o mundo do vender, comprar, controlar, contabilizar. E produzir também? Produzir. Produz ali também os livros. Isso. Então, esse conhecimento que eu adquiri nos 20 e tantos anos anteriores me serviu muito para utilizar e para contribuir dentro de uma empresa como a Companhia das Letras. E o mais importante, né? Eu coloco o meu conhecimento à mesa, né? E eu acho que ele faz diferença, mas o mais importante que isso, o aprendizado que eu tive nesses 6 anos também, né? Então, continuo aprendendo, continuo conhecendo coisas que eu não conhecia, continuo sendo desafiado. E é isso que me leva adiante. E é isso que traz relevância para a vida também, não é? Não só para a carreira, mas para dentro de si mesmo, né? Acho que sim, Marco. Porque é o seguinte, olha, eu olhando para trás, né, eu falei, puxa vida, como é que eu poderia falar para o Marco e para a Maria, né, e para o pessoal que vai nos escutar, né, que seria de diferente, né? O Paulo, criança, né, o Paulo lá atrás era curioso, e assim, era muito interessado em conhecer. O Paulo de hoje continua curioso e muito interessado em conhecer. E é uma característica que eu não quero mudar, eu quero morrer assim. Tá? Mas você sabe que em muitos episódios, né, foi falado isso por várias pessoas que nós entrevistamos aqui. Porque a ideia, né, do projeto que a gente tem aqui é isso, é mostrar que nunca é fácil, começa por aí. Todo mundo que a gente entrevistou, não lembro de ninguém que foi fácil alcançar uma posição de gestão, de relevância, mas algumas coisas são muito incomuns. Depois eu vou usar a IA, inclusive, para comparar todos esses episódios, para pegar tudo que todo mundo falou em comum. Mas uma das coisas que está na minha memória é isso, a curiosidade, a busca de se colocar à disposição, né? Não esperar ser chamado, né? Às vezes você tem um projeto, se candidate a ele, né? Não fique esperando. Se você entende que você pode agregar, vá lá, né? Então, essas duas coisas ficou muito marcadas para mim, que as pessoas falaram. Curiosidade e estar à disposição. Um tempo atrás eu escutei ou li algo assim, uma frase que me chamou muita atenção, né? Muitas vezes você não está preparado para um desafio, né? Mas às vezes você fala, não tenha receio de aceitá-lo. Não seja inconsequente, não é isso que eu quero dizer. Não seja inconsequente, mas às vezes você está preparado, mas não sabe que está. Uhum. Então, vem aquele receio, aquele medo que é natural do ser humano, né? Para algo novo, desconhecido. Revise a sua trajetória, revise o seu conhecimento, porque provavelmente você tem pontos muito fortes, eu não estou falando de mim, estou falando de todos nós, muito fortes, para se candidatar a um novo desafio, sim.
É verdade. Às vezes a gente acaba ali duvidando, né? De si mesmo, falando, poxa, será que... Não, você tem uma história, vai em frente, você consegue, tenho certeza disso. Paulo, você comentou, né, um pouco ali que você liderou diferentes times, né? Diferentes pessoas, inclusive diferentes lugares. Conta o que mais te marca, né? O que mais você aprendeu nessa fase, né, ali de realmente não é fácil lidar com pessoas, né, como a gente falou, então você deve ter aprendido bastante, né? Na prática também, tá? Como eu disse, né, tem a teoria e tem a prática, né? Eu acho o seguinte, a liderança, ela o pessoal costuma ver como um bônus, né? Ou seja, olha, tem mais, ele ou ela, né? Desculpem, ele ou ela tem mais destaque, ou vai ganhar mais, ou tem uma posição diferenciada. Isso é o bônus. Mas lidar, né, com o que eu chamo de ônus, faz parte do pacote. E o que é o ônus, né? O ônus é você você se expõe mais, você se coloca mais em risco e você tem que lidar com expectativas de pessoas, né? Que são as expectativas. Mesa, cadeira, computador, bom, com exceção da IA, talvez, né? Não tem expectativas, espero que continue assim. Mas as pessoas têm. Né? E lidar com expectativas, né, de pessoas, tanto liderados como parceiros ou gestores, os nossos gestores e gestoras também, é uma arte, tá? E exige tanto conhecimento, ou seja, teoria, como exige experiência, tá? E eu chamo de ônus porque isso não é fácil, isso às vezes nos angustia. São noites de sono mal dormidas, são preocupações recorrentes, e isso eu considero que é mais comum quando você se expõe, quando você está lidando com essas incertezas, né? Bom, nas posições de liderança isso eu acho que acontece mais. Tá? Com certeza acontece mais, né? E você falou uma coisa importante, eu queria te perguntar isso, né? A área de tecnologia, né, vive assim como outras áreas também, de implementar SLAs, né? E eu vendo para a equipe que, obviamente, isso é importante, você precisa ter uma média ali para as coisas e entender, mas você usou uma palavra para mim que isso é muito importante, é a expectativa. Então, eu procuro falar isso para as minhas equipes, dizendo o seguinte, olha, não importa o SLA que tenha, importa o acordo que eu fiz com você. Se eu fiz um acordo que eu vou lhe entregar algo na próxima sexta-feira, e eu chegar ali na quarta-feira e eu não conseguir te entregar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar em contato com você e falar, olha, eu não vou conseguir lhe entregar na sexta-feira, mas olhando aqui, talvez eu consiga lhe entregar na outra terça. Isto é suficiente para você? Porque aí você vai trabalhando essa questão da expectativa, né? E eu vejo uma certa dificuldade muito grande das pessoas fazerem isso, né? Eu falo assim, antes de deixar vencer, tente trabalhar essa expectativa, que aí você vai ter sempre um cliente do lado de lá um pouco mais feliz. Que não é fácil, mas vai deixar ele um pouco mais feliz. Eu acho que é uma frase muito sábia da sua parte, sim, né? E eu penso da mesma forma, né? Acho que um SLA, ou seja, o conceito de SLA, de AI, de COBIT, vamos pensando no nosso mundo tecnologia, tá? Ele é necessário, tá? Eu acho que ele é necessário e muito bem-vindo, né? Mas essa expectativa não se traduz somente com isso. A expectativa é um pouco do que você acabou de falar, que é a comunicação. E todos nós aprendemos um pouco todo dia sobre comunicação. Eu erro, eu acerto, eu erro, eu acerto e vou aprendendo com isso como lidar com pessoas. Às vezes você acha que domina um assunto ou domina uma situação, chega na hora ali na prática e você, puxa, eu não tinha pensado nisso. E me trazem, né, uma situação que é inédita. E como lidar com isso? No SLA não resolve a expectativa das pessoas, né? Então, a comunicação, eu acho que ela tem um fator preponderante aí, um fator fundamental. Agora, é um aprendizado contínuo. Tá? Eu não me considero um comunicador excelente. Eu me considero um comunicador, ou seja, uma pessoa comunicativa, com boas intenções, né? Em constante aprendizado. Em constante aprendizado e que estou, assim, sujeito a erros e acertos sempre, independente do que eu estudar, independente do que eu praticar. Exatamente. Basicamente é isso. Eu falo também para o pessoal, eu sou, às vezes, acho que eu sou bastante exigente, né? Mas eu falo também pro pessoal assim, que eu gosto de comemorar as nossas entregas lá, né?
agora na Plano e Plano, né? Agora falando para o pessoal da minha equipe mesmo, obrigado, né? Já falei várias vezes para eles, mas obrigado pelo ano de 2025. Foi um ano bastante desafiador, da gente levar coisas para a empresa, entregar projetos. Mas eu falo o seguinte, quando a gente entrega um projeto, e falando de aprendizado, a gente tem que parar, olhar para trás e falar o seguinte, tem alguma coisa que eu fiz ali atrás que eu ainda posso fazer melhor? O que eu posso pegar ali de aprendizado para levar para o próximo projeto? É o famoso assim, eu faço hoje um software selection lá, coloco lá todas as minhas opções que eu estou vendo para selecionar um sistema para algo, qualquer coisa que seja, então você monta aquela lista de desejos, de requisitos, que as pessoas da área vão lembrando, a área de tecnologia também vai lembrando, você montou todo aquele script necessário. Quando você chega para a execução, faltou um item. Dificilmente, né, você tem todos os itens, porque nem todo mundo lembra de todas as ações, de todos os processos, de todas as coisas. Então, volta para trás, já adiciona esses itens. Na próxima vez que você for fazer, você já tem uma lista um pouco mais completa. E saiba que vai ficar faltando ainda. Isso. E eu acredito, complementando, que tenha muito a ver, isso que você está falando é necessário e tem a ver também com a experiência, com a cultura de cada empresa, de cada organização, tá? Não adianta eu aplicar o que eu sabia, né, ou o que eu achava que estava certo, servia para as empresas anteriores, e aplicar cegamente, por exemplo, na Companhia das Letras, que é a empresa onde eu já trabalho há 7 anos, né, há quase 7 anos, né? Aplicar cegamente, eu acho que não serve. Nós temos que nos adaptar a uma situação. Eu costumo dizer o seguinte, ó, sobe a régua, mas cuidado ao subir a régua, porque ela tem que continuar servindo. Tá? Ao subir a régua, e se subir demais, talvez ela não seja mais aderente à cultura ou à necessidade daquela organização. Eu gosto muito de esportes. Isso que você falou de subir a régua, me leva para o tal do salto em altura. O salto em altura acho que ensina bastante coisa. Porque você está lá e sabe que você tem que saltar. Quando você salta, né, você sabe que você vai ter um oponente que eventualmente pode saltar mais do que você. Então imagina aqui no seu cérebro o que você precisa fazer para se autodesafiar, para saber o quanto tem que subir a régua para não deixar ela cair, né? Sim, e que ela continue servindo, né, como referência, né? Porque se a gente coloca um objetivo extremamente alto ou não aderente a um caminho que nós temos para perseguir, tá? Eu acho que você frustra também as expectativas suas e das outras pessoas. Voltamos a falar em expectativa. Sim. Eu acho que esse caminho ele não é fácil, é um caminho árduo. E esse caminho árduo, você tem que mostrar como é que vai ser o caminho e como é que vai ser o final. Qual o benefício a gente vai conseguir ao final dele. Do contrário, ele fica árido demais. Né? Fica árido demais e não fica aderente ao que a gente precisa. É o que eu acredito. Não, com certeza. Falando um pouquinho agora em futuro, quais tecnologias que você pretende aí trazer para os seus projetos? Eu vou falar um pouco, né, então, do meu momento atual, né, na Companhia das Letras, tá? E vou contar aqui rapidamente, então, algo que eu penso a respeito. A Companhia das Letras é uma empresa que está se estruturando, né? É uma caminhada árdua nisso. Nós estamos saindo de uma empresa que era nacional, que, aliás, foi fundada no ano que eu comecei a trabalhar em TI. Os fundadores, né, Luiz Schwartz e a dona Lili Schwartz, né, fundaram a Companhia das Letras em 1986. Né? E de uma empresa nacional, ela passou há alguns anos a estar associada, né, a uma empresa global, que é a Penguin Random House, que por sua vez faz parte de uma empresa ainda maior, que é a Bertelsmann, né, que é um conglomerado alemão. Né? Então, é uma sopa de culturas, é uma mistura de expectativas e de necessidades, e a gente tem que ajudar a conformar, ajudar a que funcione bem esse caldo, essa sopa. Né? Então, é um desafio enorme. Eu falei ainda da relevância. E falando de novas tecnologias, no caso da Companhia das Letras, que é onde eu atuo hoje, acho que nós temos uma mescla. Primeiro, a atualização precisa continuar. Estou me referindo a situações como automação, integração, produtividade, processos, revisão de processos e revisão de tecnologias. Bom, até aí vamos com um determinado nível. O segundo nível, que eu acho que já é aí entramos num campo mais de ruptura, é o que fazer com a IA.
né, com a tecnologia de IA para isto que eu acabei de falar, ou na verdade né, para produzirmos livros de uma forma adequada e com maior produtividade, com maior eficiência, mas sem perder, né, acho que é o sentimento, né, a razão de ser do que é produzir conhecimento. Né? A IA, dentro do mercado editorial, ela tem um peso diferente do que é para outras indústrias, na minha opinião. E qual é ela? A gente tem que tomar um cuidado ao aplicar a IA para que ela não desvirtue a produção adequada de conhecimento, né? Que é através dos livros, aliás, excelentes, que a Companhia das Letras produz. Então eu vejo aí um risco e uma oportunidade, né? Que é, primeiro, a parte processual que eu mencionei, que é a automação, produtividade, etc. Bora lá, nós temos que fazer isso acontecer. Faz parte de qualquer negócio. E a introdução da IA para fazer isso e também nos ajudar a produzir mais conhecimento, mais livros, mas de uma maneira que seja ética, de uma maneira que seja produtiva, de uma maneira onde o ser humano continue sendo a principal peça, continue sendo relevante. Então, perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora, uma provocação aqui, mas eu adoro livros. Eu amo livro de papel. Eu gosto daquele cheirinho de livro novo. Pessoa que faz direito, né? Né? Então, assim, eu sou apaixonada por livro, mas eu tô vendo que as gerações que estão vindo não são mais gerações que gostam de ler, né? Acho que o leitura acho que tá caindo. É real isso? É só uma impressão? Eu acho que parcialmente, tá? Eu me explico, tá? Quando a gente vai num evento, como uma Bienal do Livro, ou nesses eventos por aí, Feira da USP, Feira da Unesp, quando a gente pisa nesses eventos, a gente entende a capacidade que o livro tem de transformação. Tá? E é evidente ver isso também nas novas gerações. São pessoas jovens que estão ali e que também gostam, olha só, também gostam e lidam com o livro físico. Eu também sou um fã de livro físico. Tá? E, obviamente, a Companhia das Letras está se preparando e está atuando já no mercado digital, né? Nos e-books, nos audiobooks, etc. Nós estamos nos preparando com muita força para isso. Tá? Mas o advento do livro físico, né? Ou seja, a situação do livro físico talvez mude um pouco, mas não desaparece. Os fãs de livro físico continuarão existindo, inclusive jovens. Tá? Eu falo que dá para fazer um paralelo com a música. Nesse caso, música também tem tem a criação, né? A criatividade sendo feita, né? E hoje você escuta ela no seu celular via aplicativos, né? Mas ainda tem gente que tem fita, ainda tem gente que tem o LP. Então, eu acho que tem mercado para tudo. Basta, na verdade, ter essas campanhas, ter esses eventos onde a gente vai descobrindo da mesma maneira jovens que vão virar interessados desde que eles tenham acesso. Então, enquanto eu tiver acesso, eu ainda acredito que, seja livro, seja o LP, ele ainda tem espaço. A questão é deixar isto de forma acessível. E sim, eu concordo, tá? E vou reforçar o meu comentário aqui, que é o seguinte, eu acho que o livro físico não vai desaparecer. Não. Já houve discussões sobre isso e essas discussões continuarão. Opinião do Paulo, eu acho que o livro físico não desaparecerá. As novas tecnologias, essas novas maneiras de leitura, elas vão se integrar a essa. E, como eu falei, os fãs dos livros físicos, como você e como eu, por exemplo, continuarão existindo, né? Na minha casa, a minha esposa é ainda mais fã de livro do que eu. Então, o que acontece? A gente está com um problema de espaço, que é onde eu coloco mais livro físico ali no caso. Tá? Mas é um problema que eu chamo de um bom problema esse, no caso. Tá? Você que vive essa questão aí da leitura, do conhecimento, imagino que a Companhia das Letras deve ter estudos sobre isso, né? A gente falando de IA, de tecnologia, a gente vê o famoso Ctrl+C, Ctrl+V que já existe no computador, né? Já existia antes da IA, certo? De eu pegar um determinado trabalho, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu aproveitar a parte dele para fazer um novo TCC, ou seja, tal. Como é que você vê isso? Se tem alguma informação lá dentro da Companhia das Letras?
cognitivamente para o ser humano? Porque, assim, eu fico pensando, né? A gente também já começou a escrever muito pouco desde o advento do computador, né? E, sem ser um estudioso, peço desculpas para todos aqui, mas que são estudiosos do ramo, mas especificamente eu acho que quando a pessoa escreve, ela lê, eu acho que cognitivamente isso faz mais sinapses aqui no cérebro da gente, que faz mais alternativas do que quando você está lá já digitando, para não falar do advento da IA, então, né? Como é que tem algum estudo lá, alguma coisa sobre isso, né? Principalmente sobre essa questão aí de como é que vai ser cognitivamente essas coisas mais para o futuro? Eu não sei se eu estou apto a responder 100% da sua pergunta, mas eu vou correr um risco aqui por minha conta, não, tá? Aqui é isso mesmo, aqui é isso mesmo. Nós estamos divagando, né? Quem sabe alguém vai lá, depois, né? O famoso, você que gosta, né? Deixa os comentários e tal, né? Você faça provocações pra gente. As minhas líderes e aos meus colegas da Companhia das Letras, por favor, me desculpem se eu cometer alguma impropriedade aqui, alguma coisa que não seja a realidade. Mas a opinião do Paulo qual é? Nós temos um tema ético e temos um tema, sim, de absorção de conhecimento para lidar com isso, né? Então, quando eu falei que a IA no mercado editorial é um pouco diferente, nós estamos falando um pouco disso que você trouxe à mesa aqui. Eu concordo. Tá? Que é como produzir uma obra. E essa obra com IA, ela é menos valiosa ou mais valiosa? Né? E copiar e trazer uma parte copiada para uma obra, né? E publicar essa obra, quais são as consequências disso? Você tem consequências éticas, você tem consequências jurídicas e você tem consequências financeiras, vamos dizer, tudo isso tem que ser avaliado. E a Companhia das Letras, a Penguin Random House, né, que é um grupo editorial global, né, ao qual a companhia está associada, né, está debatendo isso já há alguns anos, tá? E o debate está longe de chegar ao fim, tá? Então essa é a opinião do Paulo. E esse debate, ele é necessário, ele precisa acontecer pelas questões que eu trouxe aqui, né? Ética, a parte jurídica, ou seja, a parte do direito autoral e a parte financeira. Eu pago quem? Né? Quem vai usufruir daquela obra que é um produto? Né? Produto de quem? É do Paulo ou é da IA? Ou é dos dois? E quem produziu o conhecimento da IA tem ou não tem direito a uma parte disso? Olha só o impacto que isso causa no mercado editorial como um todo. Doutora Maria. Eu vejo isso com muita atenção, com muito cuidado, né? Eu acho que foi ontem, mas fatalmente essa semana ou a semana passada, eu não li a reportagem, mas vi o título lá, o famoso livro título, mas ainda não absorvi o conhecimento, que a Coreia do Sul parece que é a primeira a criar regulamentações para IA, propriamente dito. Né? Porque vai precisar regulamentar isso, porque hoje você pode pegar toda a criação que você teve, vamos fugir um pouquinho do livro até para não deixar você numa situação mais embaraçosa, né? Mas se eu quisesse entrar hoje e buscar todas as letras feitas por o Gilberto Gil aqui, ou quem quer que seja, eu consigo jogar na IA e falar assim, a partir dessas, né, de todas essas composições, me cria uma composição e aí eu vou criar o prompt. É isso que você está falando. Então, eu vou criar o prompt dizendo o seguinte, a partir dessas composições, faça uma música, nós estamos aqui no Corinthians, e adicione o Corinthians nessa história, dos seus campeonatos, enfim. E eu crio essa música. E agora? Né? É um embaraço, né? É um embaraço. Aí você tem mesmo, o tema né? ético, o tema do direito autoral, né, o jurídico, você tem o financeiro, que é quem eu pago quem. É quando você compra e quando você usufrui dessa obra, seja ela um livro, uma música ou até vamos dizer, um tratado médico, vamos dizer, também, né? Em todas essas situações, nós somos obrigados, sim, a discutir isso e darmos um segmento que, chegarmos a uma conclusão, né, e seguirmos algo que continue sendo ético, que continue sendo produtivo, mas sem ferir a ética, né, no sentido humano, no sentido de relacionamento também, né, no caso. Mas eu fico imaginando o quão difícil vai ser a gente chegar num consenso para isso. Porque a história eu criei o prompt, ainda no exemplo, gerou a música. A partir do que gerou aí, eu também posso trabalhar em cima dela.
né? Vamos dizer assim, eu posso pegar aquilo lá e falar assim, não, agora eu vou fazer os meus ajustes. Eu acho que o melhor da IA é isso, é não pegar um negócio pronto, que ele listou ali, e você simplesmente empurra para frente. Senão, de novo, nós seres humanos vamos ser o quê aqui? Né? Não meros robozinhos. Né? Mero robô, né? Mero robô. Então, eu acho que a concepção de usar IA para aumentar a sua produtividade, gerar mais conteúdo, eu acho excelente. Desde que a gente realmente coloque o nosso pedaço de intelecto em cima disso, né? Eu acredito muito nisso, ou seja, qualquer ferramenta, ela tem um viés, né? Obviamente, né? Então ela tem um lado bom e um lado ruim. Assim foi com a pólvora, assim foi com o avião, assim foi com a internet e assim será com a IA. Tá? Então nós temos que escolher caminhos, sim, é uma obrigação do ser humano fazer isso. E que ele seja ético, que ele seja produtivo, que ele seja para o bem da nossa sociedade. É isso que eu acredito. Só que precisamos fazer isso rápido, né, também, né? Porque Rapidamente. Senão, porque as coisas já estão acontecendo, né? E hoje acontecem muito mais rápido do que no passado, né? Sim, sim. Perfeito. Indo aqui já para a reta final, Paulo, eu vou contar para você como que seus pares, pessoas que trabalharam com você ali, esses times passados, né, o vê. Ai, que medo. Como é que você fala? Arquivo confidencial. Arquivo confidencial, socorro. Paulo Vieira é um profissional completo e muito respeitado, alguém altamente envolvido nos desafios técnicos, com forte domínio em implantações e sustentação de sistemas, mas que vai além da técnica. É reconhecido pela boa comunicação, foco, né, em objetivos e entrega de resultados, facilitando o trabalho em equipe e a tomada de decisões. Que bom ouvir isso. Muito, fico honrado pelo comentário. Que bom. Seja de quem for, um abraço a quem fez esse comentário por mim. Espero ser metade de tudo isso que você escreveu. Depois nós contamos como é que isso é feito. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, né? É muito bom, assim, a gente teria pegando esse último pedaço aí que a gente começou a falar... Esse vale um episódio pra gente falar de... Sabe o que seria legal? A gente marcar outra gravação, como nós fizemos a de final de ano. Onde todo mundo falar de 4 profissionais para discutir ética, discutir governança, em cada um dos ramos, a gente trazer gente de ramos diferentes para discutir isso e fomentar um pouco isso. Vai dar interessante. É interessante mesmo. E o Paulo já é um dos convidados, viu, Paulo? Me coloco à disposição no que eu puder contribuir também. E se você quiser dar um recado para a família, para os amigos aqui, deixar falei logo no começo, mensagem. você tem sua câmera aqui para deixar sua mensagem para todo mundo. Então, esse ano eu completo 40 anos, né, de trajetória em TI. Né? Me considero um profissional satisfeito, mas me considero um profissional satisfeito pela trajetória onde essas pessoas que participaram dela me ajudaram muito. Tá? Certamente eu contribuí com alguma coisa, espero, positiva para a vida das pessoas, mas o contrário eu sei que é verdadeiro. Muita gente me ajudou nesses 40 anos. Então, de coração, meu muito obrigado. Me perdoem pelos erros que eu cometi nesses 40 anos, né, que não são poucos, mas eu acho que são perdoáveis, eu espero, né? E agradeço muito por essa contribuição. Ela é uma mão dupla. Eu me considero um bom profissional, contribuindo, né, com as pessoas, contribuindo para resultado, mas mais que isso, tá? Eu aprendi muito com as pessoas com quem eu interagi. Então, vou citar as duas empresas nesses 40 anos, que são as que mais me chamaram, né, que mais contribuíram para isso. A Goodyear, 24 anos, Companhia das Letras, quase 7 anos. Aí já são 31 anos de trabalho em tecnologia em duas empresas. Meu muito obrigado a vocês que estão aí e que vão me ouvir. Tá? E por último, Marco, Maria, um obrigado e um beijo imenso para minha família, a minha esposa Cris, a minha filha Sofia, meus irmãos. E sem eles, eu não sou nada. Então, eu agradeço demais a eles também. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos sua presença. Obrigado, Paulo, por trazer todas essas ideias e trazer esse conteúdo, né? Transformar isso no conteúdo que, com certeza, pode ajudar bastante gente, né? Com certeza. Bom, e agradecer aos nossos apoiadores, né, que tornam esse projeto possível. Então,
Agradecer a Before, quando a gente fala aí de plataforma de planejamento e execução de estratégia, gestão de portfólio de projetos, equipes e pessoas. Bate um papo lá com o Alex Salino. Agradecer a Elo, especialista em soluções SAP e Thomson Reuters, só conversar com o Valberto. Né? Agradecer a Soft Expert, líder global em software de gestão, né? Com a suíte que integra conformidade, qualidade e gestão de risco, é lá com o Hermínio. Né? Agradecer a Santo Digital, que é a principal parceira do Google Cloud na América Latina e referência quando o assunto é inteligência artificial, dados e cloud, né? Só bater um papo lá com o Cláudio Santos, né? Agradecer a SLMIT, especialista em soluções Microsoft, oferecendo aí cloud, né? Licenciamento, VDI, gestão de software, bate um papo lá com o Crevelente. Agradecer a Vipor, né? Quando a gente fala de Business Analytics, desenvolvimento de sistema para automação de processos e gestão de dados, bate um papo lá com o Ricardinho, certo? Positivo. Obrigado, gente. Espero que vocês gostem de mais esse episódio. Estejam com a gente. Curtem, comentem, compartilhem. Tem espaço aí para todo mundo poder interagir com a gente, né? Para interagir com o Paulo, depois vai estar lá o LinkedIn dele para que vocês possam ali também conversar com ele. Eu acho que tem muita informação aqui que é útil para todo mundo. Muito obrigado e voltamos, né? Voltamos daqui até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente.